Eu tenho tentado responder a maioria das dúvidas que vocês têm sobre Berserk, seja através de teorias ou coisas que o Miura deixou escondidas no mangá, mas tem algumas que, por mais que eu tenha teorizado, eu não faço a menor ideia do que poderia acontecer de verdade. Então o vídeo de hoje é exatamente para isso. Bora ver os maiores mistérios que existem em Berserk, e eu também quero ouvir a teoria de vocês depois do vídeo, beleza? Mas antes do conteúdo, já sabe, né, meus lindões, dá o like e se inscreve aí no canal, que eu tenho certeza que a gente chega em 100k até o final do ano. Pelo menos eu gostaria muito. E sem mais delongas, bora ver o misterioso mundo de Berserk. Apesar desse ser um mistério enorme, eu tô colocando ele em último porque ele é um dos que tem mais teorias e é o mais manjado, tá ligado? Mas ainda assim tem seu valor, porque, mano, eu não sei como o Guts derrotaria o Griffith. Primeiro, que na forma dele de Fento, ele não consegue ser tocado. Ele já repeliu até mesmo um ataque dimensional do Skull Knight. A espada do Guts é literalmente inútil perto desse tipo de poder. Porém, se a gente considerasse todas as coisas que acontecem no filme de Berserk Canon, aquele que tem a trilogia lá, a gente tem algo interessante pra dar uma olhada. Nessa cena aí, o Guts força o braço dele até ele quase conseguir atravessar o campo do Griffith, sendo repelido depois. Mas isso mostra que se apenas a força bruta consegue quebrar aquele campo, a Berserker Armor tá aí pra fazer isso, né? Só que assim, isso que eu tô falando é os sonhos dos fãs de ver, né, o Guts cortando o Griffith. Mas pra ser bem realista, eu acho que não seria isso que aconteceria. O Miura diz em uma entrevista que ele não gostaria que o final de Berserk fosse tão sinistro quanto todo o resto do mangá. E ele confirma que o Guts não morreria no final, mas também ele diz que não seria um final exatamente feliz, ia ficar ali no meio termo. A teoria que mais faz sentido pra mim é a morte do Moonlight Boy, o filho do Guts que compartilha o mesmo corpo com Griffith / Fento. Quando ele tá perto do Guts ou da Casca, eles não são afetados pelo estigma, sentindo dor nem nada do tipo. Ele é só um garoto inofensivo, muito poderoso ainda assim, mas é uma criança. E ver os personagens tendo que sacrificar ele pra finalizar o caos que a Terra tá passando seria o fim perfeito de um ciclo, já que o que começa com sacrifício iria terminar com um. Beleza, a gente tem que concordar aqui que de todos os apóstolos, o que todo mundo mais quer saber é sobre o Zod. Eu sei, eu também gostaria de ouvir a história do Irvine, do Rakshas e toda aquela galera, mas o Zod ele é o mais intrigante. Os apóstolos de Berserk geralmente são animais, vivendo para sentir prazer, comendo carne ou outras coisas. Porém, não é o caso com o Zod. Ele é reconhecido e respeitado até mesmo por apóstolos como Grumbeld, que vê que apesar da natureza dele, o Zod ainda é um cara de respeito. Diferente deles, ele só quer uma coisa na vida, que é lutar, e não contra humanos inocentes. Ele vai pra guerras pra fazer isso. Tipo, quando você para pra pensar, é até meio nobre do Zod. Ele não caça crianças inocentes ou mulheres, ele luta contra gente que tava ali pra isso, tá ligado? Tendo até um respeito pelo Guts, jogando a sua espada pra salvar ele na sua luta contra o Boscone, e de fato tendo uma admiração pelo cara, como a própria Sonya disse em uma visão que ela teve. Mas tudo isso só me deixa mais curioso pra saber quem é o Zod. A relação que ele tem com o Skull Knight também é mega enigmática, porque o Zod tem estimados 300 anos, e o Skull Knight é muito mais velho que isso, já que ele tá vivo desde quando o Void se transformou em anjo, e como a formação da mão de Deus foi derrotada, pode colocar aí mais uns 216 anos para cada membro, e o Skull Knight estava vivo durante todo esse tempo. Então a gente pode assumir que o Zod só tem interesse no Skull Knight porque ele é forte mesmo. Mas ainda assim, como tudo isso começou? Quem que ele sacrificou? Quem ele era antes de se tornar um apóstolo? Mano, são muitas perguntas que infelizmente eu acho que nunca serão respondidas. Essa aqui eu acho que poderia estar até em primeiro, hein, porque ô parada curiosa esse BR Elite. Como a gente já sabe, o Guts não vai usar esse BR Elite pra sacrificar alguém, mas ele também não tá carregando à toa. Se não é pra ele, ele tá levando ele pra alguém. Mas quem? Será que alguém do grupo dele faria isso? Ou quem seria esse, tá ligado? Será que o BR Elite serviria como uma chave? Será que o Skull Knight iria comer esse daí depois?
Bom, essa daí acho que é a opção mais plausível. Cara, o que eu acho é que no final das contas, isso vai servir um propósito que ninguém entende. Eu acho que o Miura daria uma nova função que a gente nunca viu antes, tá ligado? Considerando que ele nunca mostrou muita coisa dos Berglitz, faz até sentido pensar esse tipo de coisa. Vai que, sei lá, o anão que criou a Berserker Armor consegue fundir a Berserker Armor com esse Berglit, e o Guts fica imune ao estigma do sacrifício. Ou, sei lá, os magos descobrissem como usar o poder pra chamar a mão de Deus, sem precisar que nenhuma desgraça aconteça. Mano, são inúmeras possibilidades. Então diz aí o que você acha que esse Berglit iria servir. Por mais que muitas coisas tenham sido esclarecidas com a confirmação que o Griffith e o Moonlight Boy são a mesma pessoa, ainda resta saber qual é o propósito dele. O Miura sempre se mostrou muito bom em utilizar todos os seus personagens, e o Moonlight Boy sem sombra de dúvidas não é exceção pra isso. Só que, diferente de uma Gil da vida, eu acho que ele ia ser muito importante pro final da obra de algum jeito. Eu posso até viajar em umas teorias loucas aqui, mas pra ser bem sincero com vocês, tudo que eu queria é que o Guts e a Casca vivessem uma família normal com ele no final. Conseguissem dar um jeito de separar ele do Griffith, ele não precisasse morrer no final da obra ou algo do tipo. Só que eu acho muito difícil disso acontecer. O Skull Knight cai pra mesma coisa que o Zod, só que ele é ainda mais misterioso. A gente sabe que no passado ele foi o Rei Geyser, e que teve quase a mesma história do Guts. A sua mulher também foi sacrificada pelo Void no seu ritual, e ele ficou completamente tomado por ódio. Só que diferente do Guts, ele morreu durante esse ritual. Mas como exatamente? Eu sei que foi através da Berserker Armor, mas detalhes? O que ele fez com os outros membros? Será que ele realmente matou eles, como eu fico teorizando aqui no canal? Essa inclusive seria uma luta fantástica de se assistir. Mas até antes disso mesmo, como é que era a sua relação com a sacerdotisa das flores de cerejeira? Como que um bárbaro que nem o Geyser, que foi capaz de entrar em contato com um ser mágico de uma ilha tão isolada? E qual que é a relação deles dois com o Void? Porque o Void sacrificou a sacerdotisa, logo ele também considerava muito ela, e pra ela também considerar o Void algo, o Geyser também teria que ter algum contato com o Void de certa maneira. A gente sabe que o Void foi preso na Torre da Convicção pelo Geyser, e que ele também foi torturado lá, mas isso é a visão do Mozgo sobre a situação. A gente não sabe se foi isso mesmo que aconteceu. Vai que o Void mereceu tá ali, cara, sei lá, mano, só de pensar no passado do Caveirão aí me dá dor de cabeça. Esse é o maior de todos e não tem como. Por mais que o capítulo da Ideia do Mal não seja canon, ela existe. Até porque é mão de Deus e não Deus. E os anjos mesmos falam que eles não são Deus. Eles estão servindo uma vontade maior. Mas qual é essa vontade? Se a Ideia do Mal existe no coração de todos os humanos, por que ela iria estar matando humanos, transformando eles em apóstolos? Não seria melhor se tivessem muito mais humanos pra ela ter muito mais maldade no mundo? Por que a Terra foi sacrificada pelo ovo do mundo perfeito? Tipo, o que isso significa? O fim do mundo vai acontecer? Ou ele quer, tipo, dominar o mundo pra fazer as coisas do jeito dele? De novo, mano, essa é uma das coisas que eu não tenho muita teoria pra explicar. Só é tão nebuloso os planos da Ideia do Mal que talvez só o tempo pra nos dizer quais que eles são. A única coisa que eu sei é que o vídeo vai ficando por aqui. Então agora, comenta aí embaixo quais são as teorias de vocês, se eu também deixei alguma de fora que eu podia ter colocado aqui, e quem sabe eu não faço uma parte 2 desse tipo de vídeo, ou até mesmo um vídeo sobre as teorias que vocês vão me mandar aqui. Mas antes de acabar, eu quero agradecer aos membros do canal, esse pessoal incrível que tá me dando uma força há um bom tempo aqui. E também agradecer aos marcados pelo estigma, que são o Patrick, o Vladzera062, o Joãozinho, o José Renato, o Chioga, o Canal do Pilas, o João Pablo Silveira, o Soncore, o Black Bullet, o Azeitona FC, o Caio GBB, o Anubis XD, o Kido, o Andrelva, o LD Black 7, o Ulisses Juca, o Rafael Hack, o José Henrique, o Leonardo Ferreira, o Eduardo Marques Ferreira, o José Milton PF Caldeira e o Luiz Eduardo Soares Prado. Muito obrigado, gente, de coração. Eu só não sei nem como agradecer, é só meio louco que isso tudo esteja acontecendo. Minha vida tá passando por tantas mudanças e a ajuda que vocês que estão assistindo e vocês que são membros é louca demais pra mim, velho. Eu fico sem palavras. E bom, gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!